Existe uma bomba relógio silenciosa crescendo dentro da economia brasileira. E o mais impressionante é que boa parte da população ainda não percebeu a gravidade do que está acontecendo. Enquanto o debate político fica preso em narrativas superficiais, promessas eleitorais e disputas ideológicas vazias, os números fiscais do Brasil começam a revelar uma verdade extremamente perigosa. O Estado brasileiro entrou numa trajetória de endividamento que simplesmente não é sustentável. E aqui é importante entender uma coisa fundamental. Governo não gera riqueza. Governo consome riqueza. Quem produz riqueza é o trabalhador, o empresário, a indústria, o comércio, o empreendedor, o cidadão comum. O Estado apenas administra recursos retirados da sociedade através de impostos ou dívida. E quando o governo começa a gastar mais do que arrecada de forma contínua, ele cria uma ilusão temporária de prosperidade às custas do futuro da população. É exatamente isso que está acontecendo agora no Brasil. O rombo fiscal bateu recorde histórico para o mês de março. Estamos falando de um déficit de mais de 73 bilhões de reais em apenas um mês. Não é no ano inteiro, é em um único mês. E o mais grave, isso está acontecendo sem pandemia, sem lockdown, sem guerra e sem uma grande recessão global. Ou seja, o país está gastando como se estivesse em estado de emergência permanente, mesmo sem estar. E talvez aqui esteja o dado mais assustador de todos. O governo está arrecadando mais do que nunca. A arrecadação ultrapassou 3 trilhões de reais. Nunca se arrecadou tanto imposto na história do Brasil. Isso destrói completamente a narrativa de que falta arrecadação. Não falta arrecadação, falta controle de gasto, uma coisa simples. Essa é uma das grandes mentiras políticas modernas. Sempre dizem que o problema é que o Estado arrecada pouco. Mas o Estado brasileiro arrecada muito. O problema é que quanto mais arrecada, mais gasta. O gasto cresce mais rápido do que a receita. É uma máquina pública que perdeu completamente a noção de limite. E aqui entra um ponto extremamente didático, que pouca gente entende, infelizmente. Déficit não significa apenas conta negativa. Déficit significa que o governo precisa pegar dinheiro emprestado para continuar funcionando, ou seja, emitir dívida. Traduzindo de forma simples, o governo está usando o cartão de crédito do país para manter sua estrutura de gastos. E qual é o problema disso? O problema é que dívida pública não desaparece magicamente, ela cresce. E cresce com juros. Hoje o Brasil já opera com uma dívida que ultrapassa 80% do PIB na metodologia nacional. Pela metodologia internacional do FMI já passamos de 90%. Isso é gravíssimo para um país emergente com juros altos, moeda fraca e crescimento baixo. E existe algo ainda mais preocupante. A qualidade dessa dívida está piorando. O mercado já começa a desconfiar da capacidade do governo de controlar as contas públicas. E quando o mercado perde confiança, ele faz duas coisas. Cobra juros maiores e empresta por prazos menores. Exatamente isso que está acontecendo. Quase metade da dívida brasileira hoje está atrelada à taxa Selic. Isso significa que toda vez que o juros sobe, o custo da dívida explode automaticamente. É como alguém extremamente endividado, financiando tudo no cheque especial, esperando que os juros não aumentem. E sabe qual é a tragédia? O próprio descontrole fiscal força os juros a continuarem altos. Porque quando o governo gasta demais, ele injeta mais dinheiro na economia, aumenta a pressão inflacionária e obriga o Banco Central a manter juros elevados para tentar controlar a inflação. Ou seja, o problema fiscal alimenta o problema monetário. E o problema monetário piora ainda mais a dívida fiscal. É um ciclo destrutivo. Agora vem a parte mais importante de todas. Em algum momento, o ajuste fiscal virá. Isso não é opinião ideológica, isso é matemática. Nenhum país consegue eternamente gastar mais do que arrecada enquanto aumenta a dívida em ritmo acelerado, pagando juros altíssimos. A diferença é apenas uma. O ajuste pode acontecer de forma organizada ou de forma traumática. Se houver responsabilidade política, o país faz reformas, corta gastos, reduz privilégios, desindexa despesas e reorganiza o Estado gradualmente. Mas se os governos continuarem empurrando o problema para frente por medo eleitoral, o ajuste virá imposto pela realidade. E aí costuma ser muito pior. Porque o mercado simplesmente para de financiar o governo em condições sustentáveis. Os juros disparam, a moeda perde valor, a inflação sobe, o crédito seca, o crescimento trava e a população inteira paga a conta.
A história econômica da América Latina está cheia de exemplos assim. O mais curioso é que muitos políticos ainda tratam a responsabilidade fiscal como se fosse uma pauta insensível ou antipobre, quando na verdade o descontrole fiscal é justamente o que mais destrói a vida dos pobres. Porque inflação, juros altos e crise econômica atingem principalmente quem depende de salário, emprego e consumo básico. Ricos conseguem se proteger, o pobre não. E talvez essa seja a maior irresponsabilidade do debate brasileiro atual: transformar matemática em ideologia. Porque no final das contas, a realidade não negocia com narrativa política. Os números chegam, a conta chega, e quando chega, ela chega para todos. O Brasil hoje parece um carro acelerando em direção a um muro, enquanto a classe política discute quem vai ficar com o volante. Só que a física econômica não depende de eleição, narrativa ou militância. E é por isso que 2027 começa a ser tratado por muitos analistas como o ano inevitável do ajuste fiscal. Não porque alguém queira, mas porque simplesmente não existirá mais alternativa. Bom, se você concorda comigo ou não, comente aqui embaixo o que você acha, se inscreva no canal, deixe seu joinha e até o próximo vídeo.